Bom dia! Bom dia! Estamos aqui são 7 horas da manhã, aquela insônia bateu. Eu fiquei excitado com o livro, porque hoje temos dica literária no Tiffin Talks. Dica literária da semana, ou então a primeira dica literária aqui do nosso... Caiu em minhas mãos esse livro que eu achei sensacional, A Vida das Plantas, de Emanuele Coccia. Vou botar o óculos, porque eu tô ficando cego. Emanuele Coccia. Filma aqui o nome dele, Emanuele Coccia. A Vida das Plantas, uma metafísica da mistura, é sensacional. Porque ele é um filósofo, é um crítico filósofo sobre o universo das plantas. Porque esse cara, olha que bonitinho, veio uma dedicatória, foi um lançamento dele, foi um lançamento do livro. Temos aqui um manjericãozinho. Pelo menos aumentou o cheiro, né? Você quebrou. Tristeza esse manjericão ter quebrado. Mas tudo bem. Coccia, ele é italiano. Então ele fala, dos 14 aos 19 anos, fui aluno de um colégio agrícola no interior da Itália, isolado dos campos da Itália Central. Estava ali para aprender um verdadeiro ofício. Assim, em vez de me dedicar ao estudo das línguas clássicas, da literatura, da história e da matemática, como todos os meus amigos, passei minha adolescência lendo livros de botânica, patologia vegetal, química agrária, horticultura e entomologia. As plantas, suas necessidades e suas doenças eram os objetos privilegiados de estudo nessa escola. Essa exposição cotidiana e prolongada a seres inicialmente tão afastados de mim marcou de maneira definitiva meu olhar sobre o mundo. Este livro é a tentativa de ressuscitar as ideias nascidas desses 5 anos de contemplação de sua natureza, de seu silêncio, de sua aparente indiferença a tudo aquilo a que chamam cultura. Mas, por exemplo, ele chama atenção para o nosso olhar, como as plantas, elas são completamente, na verdade, elas são desprezadas, até pelos filósofos, né? Porque ele vai dizer aqui, como nós somos animais, nós acabamos, por exemplo, a nossa cultura ela é muito zoocêntrica, né? Então não está ligada muito às plantas. Mas as plantas estão aqui antes de todos nós, porque nós só podemos viver, a gente depende de outros viveres, de outros viventes, de outras pessoas, de outros animais, de outros seres, né? A gente nasce porque já existe gente viva aqui. As plantas chegam em lugares inóspitos e sem vida nenhuma, porque a planta é a própria vida. Então, por exemplo, das plantas ou da origem do nosso mundo, pouco falamos delas e mal sabemos seus nomes. É verdade, você quase não sabe o nome de planta nenhuma, você sabe de 10 plantas, né? De animal você sabe muito mais. A filosofia a negligenciou desde sempre com desprezo mais do que por distração. A biologia atual, concebida com base no que sabemos sobre o animal, praticamente não leva em conta as plantas. A literatura evolucionista padrão é zoocêntrica. Nós todos existimos aqui, os animais, todos os seres, porque as plantas estiveram aqui antes. Plantas sem braços conseguiram criar formas como nenhum outro ser conseguiu criar. Sem braço, sem pernas, parada. A planta parada, ela é o que há na Terra com mais experiência, vamos dizer assim, do seu entorno. A experiência da vida. Como se você pudesse entrevistar uma planta. Só assim você poderá conhecer verdadeiramente o mundo entrevistando uma planta. Existem vários jeitos de entrevistar uma planta. Lógico que não é uma entrevista, né, como você está imaginando, mas é o jeito de você olhar para a planta, pesquisar a planta, estudar a planta, para você entender o entorno. Porque ela está aqui como testemunha ocular e sensível de tudo, desde sempre. Elas estão cagando e andando para os seres humanos, os animais e tudo o resto. Porque para ela, só depende do seguinte, ela depende de uma pedra, de ar, de água. Só onde tiver só uma pedra, uma semente é capaz de pousar ali e dali nascer. E graças ao nascimento dessa planta, pode então em seguida ter algum ser vivo ali. Porque qualquer animal, qualquer ser vivo depende de uma planta, né? O ecossistema, o oxigênio,
a própria água. O livro é maravilhoso, porque o cara é crítico, ele é filósofo e ele é criado no meio das plantas. Que acabou de ser lançado no Brasil, a Aliança Francesa correu atrás, porque esse livro ele foi publicado em 2016, na edição Payot e Rivage, uma publicação da Cultura e Barbárie Editora. Editora Cultura e Barbárie Editora, dos editores Fernando Scheibe e Marina Moros. Florianópolis, Santa Catarina. Florianópolis, eu amo Florianópolis. Salva o Manjericão, que quebrou, mas ele estará aqui. Repetindo aqui, A Vida das Plantas, do Emmanuel Cotillard. Vou ler mais umas frases aqui, tá? Que eu selecionei para vocês, amados ouvintes. Não se trata simplesmente de uma... Enquanto animais, nos identificamos muito mais imediatamente com os outros animais do que com as plantas. Mas elas, as plantas, não deixam se abalar por essa prolongada negligência. Dois pontos. Demonstram uma indiferença soberana pelo mundo humano, pela cultura dos povos, pela alternância dos reinos e das épocas. As plantas parecem ausentes, como que extraviadas num longo e surdo sonho químico. Não têm sentidos, mas não estão trancadas em si, longe disso. Nenhum outro vivente adere mais do que elas ao mundo circundante. Porque elas, como elas ficam plantadas, paradas, elas respiram e elas vivem, elas são testemunho do que acontece nesse local mais do que nenhum outro. Então a maior experiência talvez no planeta Terra, de acordo com o Emmanuel, é ser uma planta, ou entrevistar uma planta, ou entender a planta. Não tem como entender o mundo, tô suando, sem entender uma planta. Não se pode separar nem fisicamente, nem metafisicamente, a planta do mundo que a acolhe. Ela é a forma mais intensa, mais radical, mais paradigmática do estar no mundo. Interrogar as plantas é compreender o que significa estar no mundo. Ela é o observatório mais puro para contemplar o mundo em sua totalidade. Sob o sol ou sob as nuvens, misturando-se à água e ao vento, sua vida é uma interminável contemplação cósmica, sem dissociar os objetos e as substâncias, ou, dito de outra forma, aceitando todas as suas nuances, até se fundir completamente com o mundo, até coincidir com sua substância. Nunca poderemos compreender uma planta sem ter compreendido o que é o mundo. Outra coisa, viver é essencialmente viver da vida de outrem, viver na e através da vida que outros souberam construir ou inventar. Por isso que a gente vive praticamente a vida dos outros, né? Você nasce, você cai numa terra, numa cidade, num lugar que foi construído por outras pessoas, que já morreram, inclusive. Como dizia outro filósofo antigo, que eu esqueci o nome, somos governados pelos mortos. Porque quem criou tudo isso aí já morreu. E estamos aqui pagando esse pato. Por isso, tantas pessoas queriam criar sociedades alternativas. Viva as sociedades alternativas. E outra coisa bonita, as plantas não precisam da mediação de outros seres vivos para sobreviver como nós, os animais. Nem a desejam. Tudo o que exigem é o mundo, a realidade em seus componentes mais elementares: pedras, água, ar e luz. Elas vêm ao mundo antes que ele seja habitado pelas formas de vida superiores. Veem o real em suas formas mais ancestrais. Isso é bonito, né? São aquelas árvores de 200 anos. Terminar o vídeo da seguinte forma, com a seguinte frase: se é as plantas que devemos perguntar o que é o mundo, é porque são elas que fazem o mundo. Emmanuel Cotillard, A Vida das Plantas, uma metafísica da mistura. Acabou de ser lançado. Então, ao contrário, faz o flop. E aí, ela entrou no ônibus e deixou ele pra trás. Mas por que ela não fica com ele, meu Deus? Porque ela deixa ele com a família dele. Mas por que ela deixa ele de embora? Porque ela é muito sozinha, não quer ficar com ele, sei lá. Mas por que? Pô, assiste o filme, cara, na boa, é um clássico.